Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Olha só, hoje estamos gravando aqui dia 28 de fevereiro, o último dia útil deste mês, que é um mês já curto, né? Então, começamos aí já nesta semana, o programa está indo ao ar neste domingo, programa inédito, né? E já começamos em março, depois do Carnaval desta semana, então, teremos então praticamente o início do ano, né, aqui no Brasil. Aliás, sobre essa questão, eu sempre defendi o seguinte: o Carnaval deveria ser uma festa com uma, digamos assim, uma data marcada. Por exemplo, assim, a segunda semana de fevereiro. Porque é impossível, olha, que nós já temos desde o começo, desde a primeira metade de fevereiro, as aulas já iniciaram em muitos colégios, particulares, até públicos. E agora se interrompe tudo de novo para o Carnaval. Nada contra o Carnaval, tem pessoas que gostam, tudo bem, mas só que o país não pode se submeter a uma interrupção dessa natureza, uma semana, praticamente. Eu acho que a possibilidade, embora seja tradição, olha, tradição está aí para ser rompida. Eu acho que as coisas mudaram nesse país, né? Então as coisas eu acho que precisam ser, eu acho que a melhor coisa seria estabelecer o Carnaval aqui, a segunda semana de Carnaval será, a semana de Carnaval será na segunda semana de fevereiro. Pronto, acabou. Iria cair quase no meu aniversário, né? O aniversário sempre dia 16 de fevereiro, claro. E, normalmente, tempos atrás, caía sempre no Carnaval. Para mim era bom, porque não precisava fazer festa, o pessoal ia fazer a festa deles, né? Aqui, Giovanni D'Agostinho. Giovanni, prazer em tê-lo aqui no programa, né? Daqui a pouquinho nós vamos aí entrar com o nosso espaço conversando sobre contabilidade, mas eu quero saber a tua opinião. Tu gosta de Carnaval? Eu já gostei mais de Carnaval, né? Já foi um folião grande, eu sabia disso. Eu já fiz mais festa, né? Agora sou um sujeito mais caseiro, né? Tu continua fazendo festa, não no Carnaval. Esse é, então, o nosso Giovanni D'Agostinho, que vai fazer essa parte aqui hoje do Conversando sobre Contabilidade. Mas só um recado final, é o seguinte: eu quero agradecer a audiência do programa na região metropolitana de Porto Alegre. Tem muitas manifestações das pessoas de São Leopoldo, de Novo Hamburgo e tal, que o programa é apresentado na região metropolitana e também no litoral norte, lá em Capão da Canoa, Capão Novo, Capão da Canoa, Atlântida e Xangri-Lá. Então, um grande abraço aqui. O ano, né, que começa na semana que vem, seja um ano de prosperidade, de muita saúde e de harmonia na família. Bom, então vamos ao espaço conversando sobre contabilidade. Pois é, mestre Giovanni. E aí, começando agora março, né, e temos que acertar as contas com o leão, a declaração do imposto de renda. Quais as principais informações para o pessoal aí que está se esquentando a máquina, né, para fazer o acerto com o leão? Silvio Lopes, primeiramente e novamente, uma satisfação estar participando do seu programa. Esse ano, de certa forma, começa um pouco mais tarde, em virtude do Carnaval, ser em março, não é? Mas no dia 22 de fevereiro de 19, foi publicada a instrução normativa que trata do imposto de renda. Então, senhores telespectadores, se tiverem interesse, entrem no Google, digitem lá, Instrução Normativa Receita Federal, número 1871. Lá estarão as regras do jogo para o imposto de renda de 2019. Quais são e essa é a preocupação importante, quais são as principais alterações em relação ao ano passado? Por exemplo, foi reajustada a tabela do imposto de renda ou não? A tabela do imposto de renda é um problema muito sério, porque quando não ocorre o reajuste, na grande verdade, o contribuinte acaba pagando mais imposto de renda em virtude da inflação. Então, acaba sendo tributada a inflação. E faz alguns anos que não é corrigida a tabela do imposto de renda. Isso é uma forma de aumentar a arrecadação, de aumentar a tributação, uma forma inteligente, entre aspas, né, do governo, né? Ele não faz a correção, tu vai pagar, como diz, tu vai pagar a inflação. Sejamos justos que durante o governo do Lula, ele reajustou anualmente a tabela do imposto de renda, né? Apesar de ter tido muitos problemas a gestão Lula e Dilma, a meu juízo, mas no tocante ao reajuste da tabela do imposto de renda, ele editou na ocasião uma lei que ele já ajustou previamente os valores, né? Reajustou os valores do imposto de renda por 5 anos, se não me falha a memória. Mas de lá para cá, efetivamente, a tabela do imposto de renda não vem sendo reajustada. O que é uma lástima, né? E, aliás, é bom que o atual governo, né, que de repente tem essa preocupação de diminuir a carga tributária no país, tem um projeto aí do governo de reduzir, em média, 34% das empresas são hoje tributadas para 15%, que é o nível de tributação dos países mais desenvolvidos. De fazer isso aí, quer dizer, então daqui a pouco começa até com uma proposição do governo
de reajustar a tabela do imposto de renda a partir do ano que vem, né? A meu juízo, o correto seria que o Congresso Nacional editasse uma lei na qual estabelecesse que a tabela do imposto de renda anualmente seria obrigatoriamente reajustada através de um decreto do Poder Executivo, tendo por base o índice oficial da inflação. Então resolve esse problema. Assim como é o salário mínimo, né? Como são os proventos da Previdência Social. Boa ideia essa aí, né? O problema é o governo estabelecer isso, né? Veja bem, em tese, o Congresso Nacional ele é soberano no tocante às suas prerrogativas. Então, o Congresso Nacional deveria editar essa lei e se essa lei fosse derrubada pelo Poder Executivo, né, no ato ali do veto do presidente, o Congresso deveria derrubar o veto, enfim. Claro. Eu acho que essa seria uma medida que automatizaria a questão da justiça fiscal, não é? E nesse propósito, até o governo poderia ele mandar, né, ele tem os seus parlamentares, ele fazer uma proposição e enviar, apresentar no Congresso, através de uma proposição do Executivo, pelos seus parlamentares, uma proposição nesse sentido. Eu acho que seria muito importante que isso acontecesse tardiamente, Com né? certeza. Mas atenderia o reclamo da população, principalmente a população de menor renda, né? Mas, Giovanni, quais as principais outras preocupações que o declarante do imposto de renda tem que ter? Então, senhores telespectadores, o aplicativo do imposto de renda já está disponível no site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br. Então, o contribuinte tem um tópico lá que é para baixar os aplicativos, e lá tem IRPF 2019, baixa o aplicativo no seu computador. E dentro do aplicativo, então, já é possível fazer alguns ensaios, não é? Já é possível fazer alguns ensaios e dentro do aplicativo também tem um tópico que tem um pontinho de interrogação ali, onde tem as perguntas, as respostas, não é? De forma bem sintetizada, as dúvidas bem resumidas, não é? Que, em tese, pode auxiliar o contribuinte que deseja ele próprio fazer a declaração do imposto de renda. Agora, tu falasse ele próprio. Agora, eu acho mais importante, eu faço isso, por isso que eu vou te dizer, tu teres, por exemplo, uma assessoria de um contador. Porque, na verdade, por mais que o camarada queira conhecer, há muitas coisas, né, que parece ser uma e é outra coisa. Então, é por isso que é importante ter a assessoria de uma pessoa que entenda, né? Porque essas leis vêm mudando muito, né? Mas um contador seria um assessor importante nessa hora, né? O contribuinte que é empregado, via de regra, vai ter ali uma fonte de renda, vai receber da fonte... simples. Da fonte... Única fonte da fonte pagadora o informe de rendimentos. Isso deve acontecer até o fim de janeiro, se já não recebeu, no fim de janeiro, no máximo, no início de março já deve ter em mãos. Algumas despesas, via de regra, não se guardam. Então, com aquelas declarações mais simplificadas, nada impede, claro, desse contribuinte buscar o auxílio de um profissional para fazer a declaração para ele. Mas na medida em que o contribuinte teve ganho de capital, na medida em que o contribuinte opte pelas deduções legais, né? Na medida que o contribuinte tem mais de uma fonte de pagamento das suas rendas, né? De recebimento das suas rendas, na medida em que haja algum tipo de complexidade extraordinária na sua declaração, é louvável e importante que ele busque um profissional para auxiliá-lo, né? Para evitar entrar na malha fina, para evitar de pagar o tributo a mais ou a menos. Isso, né? É importante pagar o tributo corretamente. Não é só pagar menos, é questão do cara às vezes está pagando a mais ilegalmente, quer dizer, ele poderia pagar menos, mas está pagando a mais exatamente porque ele não teve essa assessoria. Nós já recebemos no nosso escritório algumas demandas de contribuinte que fizeram a sua declaração, né, fizeram algumas opções concernentes a ganho de capital, venda imobiliária e alguns procedimentos especiais, e constatamos, no final das contas, que o contribuinte acabou pagando erroneamente a mais, não é? Então, em alguns casos, é possível buscar administrativamente aí algum pedido de restituição, alguma retificação da declaração, mas em outros casos a opção é no momento do pagamento. Né? Ou da própria declaração do contribuinte, aí não tem mais como voltar Agora, atrás. A Receita Federal mudou muito, né? Eu acho que sempre ela teve, assim, ela sempre tem uma boa vontade com o contribuinte, que às vezes o camarada faz alguma coisa sem querer, ele faz de maneira errada.
tanto para o seu prejuízo quanto para o prejuízo da Receita Federal. Então, nesses casos, foi muito colocar isso aí. Vá na Receita Federal, entre em contato com a Receita, seja pelos aplicativos ou não, e tente, né? No caso, o cara pagou a mais, eu quero uma restituição. Certamente a Receita sempre teve essa sensibilidade, né? Quando não há má fé do contribuinte. Uma outra dica importante para os telespectadores é que no site da Receita Federal existe um material para consulta chamado Perguntão. E é um material bem rico em informações, é uma coletânea que advém dos questionamentos dos próprios contribuintes ao longo do tempo, nos plantões fiscais. Então, se os senhores tiverem curiosidade, digite no Google lá, Perguntão Receita Federal. Então, vai abrir um arquivo em PDF, né? A pessoa vai poder visualizar, e ali tem perguntas e respostas sobre diversos temas relacionados ao imposto de renda. Isso pode ajudar muito o contribuinte que deseja fazer a declaração do imposto de renda sem necessariamente um auxílio de um profissional. Mas, repito, né? Em havendo dúvidas, em havendo procedimentos especiais, né? Operações especiais que fogem da rotina, é muito importante buscar o auxílio de um profissional para lhe dar as melhores orientações aí para a entrega do imposto de renda. Muito bem, essas são as dicas que o Giovanni está nos trazendo nesta oportunidade, mas temos aí ao longo deste mês de março e ainda abril, para que ele possa esclarecer mais dúvidas. Então você pode aí, anota aí como é que entrar, fazer perguntas para o pessoal aqui Conversando sobre Contabilidade, né? O Giovanni e o Salésio. E você pode fazer essa pergunta até para lhe auxiliar nesta, né, declaração de imposto de renda para acertar o seu caso, né, acertar a sua vida com o leão do imposto de renda. Obrigado por hoje, viu, Giovanni? Então vamos nos próximos dias também preparar essas coisas bem como tu fizeste hoje, quer dizer, bem diretas, né, objetivas e aquelas coisas que realmente vão ajudar a você, telespectador, que é a razão de ser aqui desse próprio espaço, né, para ter uma declaração enxuta, justa e que você possa, aí, então, ficar em acerto com o leão de imposto de renda. Muito tá bem, certo? Silvio Lopes. Muito obrigado pela oportunidade e um ótimo carnaval aí. Até a próxima. Meu folião preferido. Um grande abraço, bom carnaval, tá? Vai ficar por aí? Eu vou para o litoral, mas vou ficar em casa, não vou fazer folia. Tá certo, vai se recompor, é bom recompor as energias. Aliás, o carnaval não é só para fazer festa, né? O carnaval, muitas pessoas, eu acho que a maioria hoje, ela vai para fazer um repouso, para fazer relaxar um pouco, né? Porque as coisas começam mesmo a partir de março. Então, nesse espaço, obrigado, Giovanni, nesse espaço conversando sobre contabilidade. Oi, tudo bem? Quanto tempo? Olha só, hoje eu vou trazer um assunto, na verdade, é um exercício que eu quero propor para te fazer em casa. Então, se preferir pegar aí papel e caneta, vai ficar melhor. O nome do exercício é sobre perdas e ganhos. Quando a gente quer atingir um objetivo, então a gente vai fazer esse objetivo, vai fazer este exercício, na verdade. Então, na vida, a gente se move por amor em direção àquilo que a gente deseja, né? Ou por dor, nos afastando daquilo que a gente tem medo. Então, ou a gente se afasta e se move, né? Ou a gente vai em direção àquilo que a gente gosta, que a gente ama e que a gente quer. Então, baseado um pouco nisso, a gente ganha, a gente perde, e aí eu proponho de fazer esse exercício. Pensa aí num objetivo, em algo que tu deseja para ti, seja um objetivo mais interior, de vida pessoal, ou também um objetivo mais exterior, né, de coisas mais concretas, e pensa, o que eu ganho se eu atinjo esse objetivo? Essa é a primeira pergunta número 1, o que eu ganho? E é bom tu colocar aí uns 5 itens. Depois te pergunta, a segunda, o que eu perco se eu não atinjo este objetivo? E também pode ser mais difícil de responder, mas coloca aí, porque essas 2 perguntas, elas são motivadoras, elas te ajudam, né? Por aquela função lá do amor e dor. Então, elas te ajudam
aí em direção ao teu objetivo. Agora eu vou para 2 perguntas bem complicadinhas, por isso anota, porque elas são mais difíceis de responder, porque elas são já os sabotadores muitas vezes. Ou talvez elas até te clareiam os porquês que tu não está conseguindo atingir o teu objetivo. Então, a terceira pergunta é: o que eu ganho se eu não atinjo o meu objetivo, né? E isso é bem importante, porque é bom a gente raciocinar sobre isso. O que eu ganho quando eu não atinjo esse objetivo? E isso é bom, porque às vezes tem a ver com algo que está me sabotando. E a quarta pergunta: o que quando eu atinjo o meu objetivo, o que eu perco? Então, o que eu perco quando eu atinjo esse objetivo? Podem ser parecidas essas perguntas, mas então, tenta não colocar a mesma resposta num e no outro, porque aí vão te vir mais respostas, tá? Respostas diferentes. E muitas vezes essa zona de conforto nossa nos diz algo. Para que a gente atinja, se realmente tu desejas atingir esse objetivo, se ele faz sentido para ti, é interessante tu negociar com esses sabotadores. Não precisa cortar eles de vez da tua vida, mas negocia aos pouquinhos, né? Para cada vez suavizar mais e tu também sentires que tu não está perdendo nada e sim está ganhando também aquelas coisas que fazem sentido para ti. Então, espero que tu tenha anotado as tuas respostas e reflita. Espero que esse exercício te ajude aí. E eu aproveito para dizer que o Transfordance gratuito que eu falei aqui nos programas anteriores mudou de data. Ele vai ser em março, dia 17, num domingo, em Águas Claras. Então, ele é um workshop gratuito de um dia comigo. Se tu tiveres interesse, entra no site, te inscreve, liga para mim. Tem aí todos os contatos pelo site, tá bom? Um grande beijo! Olá, amigos e amigas. Está escrito que os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Perceberam? Sabedoria é a gente saber que temos um propósito aqui na Terra. Esse propósito é honrar o Criador. E honrar o Criador é buscar sempre e incansavelmente a prosperidade. Para isso, precisamos de disciplina e também de perseverança. Sem disciplina, não vamos a lugar algum. Sem a perseverança, ficaremos sempre no meio do caminho. Desconfie de sua crença quando ela condena a prosperidade ou, por outra, faz a opção pela pobreza. Jesus Cristo era rico, tinha até tesoureiro, mas desapegado da riqueza, como nos ensinou que sejamos. Pobreza, miséria, não é coisa de Deus. Fazer caridade não garante um lugar no céu, é obrigação com o nosso irmão. Buscar a riqueza sem a ela nos submetermos é glorificar o Criador e completar a essência da própria razão de estarmos aqui na Terra. Boa semana! Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Olá, meus amigos. Mais uma vez aqui participando do programa Economia e Desenvolvimento e hoje falaremos sobre direito previdenciário. Nos outros programas, eu e o Silvio Lopes, já falamos sobre a possível mudança e alteração na lei previdenciária e hoje chegou a data. Com a medida provisória 871 de 2019, chamada popularmente de pente fino do INSS, foi assinada no dia 18 de janeiro pelo presidente da República. A medida está sendo tratada com muito destaque na mídia. Consequentemente, diversos cidadãos estão preocupados com o impacto que tal medida terá em suas vidas. Já o governo espera que a economia e os cofres públicos, sendo rigoroso na verificação de irregularidades e suspendendo em curto prazo o pagamento dos benefícios fraudulentos ou irregulares. Desta vez, mais rigorosa, pois prevê significativamente 10 alterações. Uma delas, revisando os benefícios por incapacidade, auxílio reclusão, o BPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada, a notificação e o prazo de defesa, alterará também bônus para servidores do INSS e os peritos da Previdência, também a previsão de alteração na pensão por morte, na aposentadoria rural, suspensão do pagamento mesmo antes da defesa do segurado, alterará salário maternidade e também desconto do pagamento indevido nas pensões. Hoje, possivelmente, vamos tratar do ponto específico que é a pensão por morte e a sua alteração. No quesito casamento, onde formalmente eram casados, marido e mulher, não houve alteração. A significativa alteração ocorreu na união estável, pois até então era concedida a pensão por morte para o viúvo ou a viúva, bastando a prova testemunhal, agora não mais haverá essa hipótese, sendo necessário também vasta prova documental para comprovar a relação de união estável entre as partes ou dependência econômica do cônjuge supérstite. Com relação ao filho menor de 18 anos, paira a maior mudança, pois haverá um prazo de até 180 dias para requerer a pensão por morte e ser paga desde a data do óbito. Anteriormente, não existia tal prazo. Bastava que encaminhasse o pedido para receber o benefício desde o evento morte. Hoje, passando esse prazo, o que ocorrerá? A data para o pagamento será desde a data da entrada do requerimento, a DER. Então, deixando de pagar o período todo do falecimento e aí o forte caso do prejuízo ao segurado. Bom, meus amigos, essa é a dica de hoje e até o próximo programa. Sejam bem-vindos ao nosso programa. No meu bloco, meu nome é Jorge, programa Economia e Desenvolvimento, agradecendo os nossos colaboradores, operadora de turismo Turpax, operadora e agência de turismo, o Ponto das Cucas de Araricá e Noemi Aluguéis de Capão da Canoa. Hoje a nossa entrevistada, ela faz um trabalho muito especial, levando a alegria e a felicidade para as pessoas. Hoje nós entrevistaremos a Maria Lúcia de Souza, mais conhecida como Malu. Tudo bom, Malu? Jorge, tudo bem, Seja Jorge? bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. Mas antes que eu fale de turismo ou de mim, eu posso falar realmente por que eu te conheço, por que eu estou aqui? Tu me permite isso? Claro, seria tema, seria pauta do nosso programa, mas pode falar para os telespectadores como nos conhecemos. Eu vou falar bem rápido. É emocionante. Eu conheci esse menino vendendo bala, ele devia ter 12, 10 anos. Um menininho entrava onde eu trabalhava e vendia bala. Todo dia eu comprava bala dele. Um dia ele chegou e disse assim, pode me ajudar, quero comer. Cadê as balas? Comi, estou com fome. Você não pode comer as balas, Jorge, esse é o teu meio de ganhar vida. Como que tu vai comer as balas? E eu me lembro, assim, eu fazia assim no nariz dele. E ele era quietinho. Aí eu fiz um cálculo para ele, vou te comprar 2 caixas de bala, amanhã tu vai vender as 2, comprar mais 2, comer e tu vai guardar dinheiro, Jorge. Jorge, tu tem que guardar dinheiro, senão tu não vai ter dinheiro nunca na vida. E todo dia eu repetia para ele, tu tem que crescer na vida, Jorge. Passou um tempo, perdi o Jorge, não apareceu mais, encontro ele na Independência, vendendo relógio, 4 anos depois. Ah, que legal, Jorge, tá vendendo relógio, agora vai ganhar mais. Que bom, perdi o Jorge de novo. Pouco tempo atrás, dentro do turismo, que eu faço viagens temáticas,
uma pessoa que eu também trabalho junto, que é o Fernando Campani, me disse, Malu, vamos fazer grupos e levar, além de viagem, outras coisas. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, foi menino de rua, hoje é um empresário, e seria muito interessante uma palestra dele. Ah, tá bem. Quem é ele? Jorge. Ah, Jorge? Não é possível que seja o Jorge. Ele nos apresentou, eu disse, não fala quem eu sou. Eu conheci o Jorge e era o Jorge. Até hoje eu fico emocionada, gente, sinceramente. Encontrei o Jorge, um empresário, venceu, estudou, e ele está aqui hoje. É esse Jorge, gente. E que esse gesto da Malu sirva para vocês que estão nos assistindo, que vale a pena apostar no ser humano. Porque se nós pegamos um carvão, colocamos ele na temperatura ideal, forjamos ele e vira um diamante, né? Então eu sou um exemplo disso. Quero agradecer em público aqui a Malu e vale a pena a gente apostar no ser humano. Quem sabe será um Jorge amanhã ou depois, né? Mas, Malu... Mas eu quero falar outra coisa. Sim. Eu continuo catando Jorges, agora com a parceria do Jorge. O que eu faço? Eu tenho empresas que levam o Jorge para dar palestra, colaboram conosco nos seus bairros, nas escolas, no entorno das suas fábricas, e ele dá palestra e conta a sua história. Gente, vocês não têm ideia quantos Jorges a gente pode fazer. Eu acho que esse é o nosso papel. Cada um de nós tem que achar os Jorges nessa vida. Obrigado. O teu trabalho também é muito lindo. Tu leva a felicidade, o sentimento, momentos de felicidade e alegria para as pessoas. Malu, tu trabalha há muitos anos com o turismo, né? E eu sei que tu oferece um trabalho diferenciado de muitas agências que às vezes deixam seus clientes e seus passageiros nas mãos. Eu sei de muitos relatos de passageiros que estão em outros países, em outros lugares, precisam da agência e não pode contar com eles ou a demora é excessiva e eles ficam quase abandonados. Como tu começaste no turismo, que eu sei, mas quero que tu conte, Sim. E qual a diferença de quem vai comprar um pacote contigo e viajar? Bom, como eu comecei, hoje eu acabei de comentar que eu acho que às vezes não somos nós que comandamos nossa vida. Eu me formei, pensei, jovenzinha, que eu queria ser médica porque eu queria ajudar pessoas. O andar da vida, com 24 anos, eu não pude ser médica e, de repente, eu me deparei na PUC fazendo uma inscrição para outra faculdade e vi turismo. E registrei turismo. Com 6 meses na faculdade, eu comecei a trabalhar. E eu me encantei e eu sou uma apaixonada pelo turismo. Eu comecei levando os jovens para Bariloche, depois para Disney, depois eu trabalhei só congressos médicos. Mas eu percebi que eu não gosto de vender, assim, eu não gosto de empacotar as pessoas, vender uma passagem, um transfer, um city tour. A mim me parece assim, sabe, pôr uma boiada dentro de um avião. E eu comecei a me tornar mais seletiva, vamos dizer. Eu gosto de trabalhar com viagens temáticas. Eu digo que eu ponho um perfume. Tu acabou te encontrando no turismo. Sim. Eu amo turismo, eu gosto de turismo, porque a minha mesa hoje está cheia de lírios. Tu chegaste a trabalhar como guia, né? Sim, eu comecei como guia. E quando resolveste, tu chegaste a trabalhar um tempo com a tia Yara também, né? O tempo que tu comprava as balas de mim. Mas que momento tu resolveste colocar a tua agência Na e verdade, ter tua independência? Desde que eu entrei para a faculdade, eu já tinha ideia que eu ia fazer minha agência. E daí o meu colega de faculdade era o Breno, acho, trabalhava na Unesul Turismo e me convidou para trabalhar na Unesul Turismo, uma grande empresa na época. Aliás, depois a tia Yara veio do Rio de Janeiro, foi ali que ela começou. Então, ela trabalhava do meu lado. Mas por que eu sempre pensei que eu teria minha agência? Toda essa experiência, para mim, foi maravilhosa. A Unesul foi uma escola. Depois eu trabalhei na Ouro e Prata, quando eu resolvi que eu montaria a minha agência. Isso foi em 1986. Eu montei a Turpax. Ela é verde e amarela porque eu queria trazer o mundo para conhecer o Brasil. E a Antares, né? A Antares foi posterior. Foi posterior. Eu tive a agência até 97 com a Turpax, ela teve câmbio. E uma época eu quis desvincular o câmbio do turismo. Então eu montei a Antares Turismo, que é a agência. Posteriormente, com muita gente querendo o meu trabalho, eu retomei a Turpax, que é uma operadora. Então, eu opero agora pacotes especiais,
com temas de dança. E qual é a diferença do teu trabalho hoje? Tu dá assistência, tu acompanha os teus passageiros? Talvez eu não venda mais, porque muitas vezes eu estou junto aos passageiros. Eu gosto de acompanhar, eu gosto de estar junto. Isso é um diferencial meu. Acabei de chegar agora de um cruzeiro, a gente tinha... Eu digo isso porque quem viaja quer ter segurança, né? E saber nas mãos de quem eles estão. Porque quando está em outro local, em outro país, né, tu precisa de um apoio, tu te sente totalmente, às vezes, desamparado. Claro, quem é acostumado com viagem, mas principalmente as pessoas que vão fazer a primeira viagem. E eu sei que tu faz essa diferença, tu acompanha, tu além de vender o pacote, tu acompanha o teu cliente e ajuda também a resolver, levando segurança para eles juntamente. Tu vais junto, inclusive, né? Eu vou junto e eu acho, Jorge, tecnicamente é bom, porque eles estão seguros com a minha companhia, mas eu acho que hoje, que eu conheço muito do mundo, a maior riqueza que eu encontro nas viagens são as pessoas. O que eu conheço, assim, o relacionamento, essa proximidade que eu tenho nas viagens com eles, o que eu vou saber do sonho deles, entendeu? Isso, para mim, é a maior riqueza que eu estou tendo. Não, e tu estás fazendo um trabalho muito diferenciado também, levando a dança, levando inclusive a literatura, meus livros, né? Com certeza. Para quem está viajando. Quem não gosta de ler um livro quando está viajando, né? Não, e eu levo os mais diversos temas, inclusive arqueologia, ufologia. Ontem eu fui para uma reunião, eram 450 pessoas e eu tinha que apresentar um projeto para eles. E eu só vou contar isso para vocês verem assim como eu trabalho. Eles queriam uma data, que os hotéis que existiam eram coisas muito técnicas, e eu cheguei para ele e disse, não gosto de nada disso. Ou o senhor me permite lhe colocar dentro de um cruzeiro, que o senhor vai ter um sonho com a sua empresa, ou eu não estou com vontade de vender isso aqui e enfiar dentro de um hotel. Então, eu também sou assim um pouco engraçada, sabe, para vender. Não, isso faz a diferença, Malu. Tu sabe fidelizar teu cliente, porque uma empresa pode ter o melhor produto. Se ele não tratar bem o seu cliente, ele acaba fechando, acaba quebrando. Eu agradeço muito, enriqueceste muito a nossa entrevista. Malu, seja bem-vinda sempre quando quiser. Foi um prazer ter te entrevistado, viu? Muito obrigado pela companhia de vocês, que Deus os abençoe e até o nosso próximo programa. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Meu amigo Silvio Lopes fala aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Mas, Silvio, é preocupante a situação, tanto da União, não é, da Federação, como também aqui do nosso estado e vários outros estados e do nosso município, porque eles enfrentam um problema muito parecido. Os funcionários públicos, eles foram crescendo em tamanho, não é, em número, por causa dos maus políticos. O político precisava, na verdade, de um determinado apoio, então ele nomeava alguém num determinado posto. E chegou uma época que eu me lembro, um dos prefeitos de Porto Alegre, até era meu amigo, mas eu vou falar porque, afinal de contas, é um ato que eu critiquei muito quando aconteceu. Ele chegou a nomear, numa tacada só, nomear, não é? Porque ainda podia, era a última vez que podia, 3.200 funcionários públicos, 3.200, não é? Imagine, esse é um, imagine quantos outros que jogaram funcionários para dentro do município, do estado, da União. Olha, tudo isso foi fazendo com que a folha de pagamento
fosse se tornando cada vez maior. Ela era, numa determinada época, 50% daquilo que arrecadava, não é? Que arrecadava o município. Aqui no município eu conhecia bem. Era, numa época, 50%. Ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje, não é? Se não mascarar nada, ela está aí na base de 70%, 75%, não é? Daquilo que é arrecadado aqui no município. Olha, é claro que não dá para sobreviver. O município não sobrevive, Estado, que também tem os mesmos problemas, não sobrevive, e a União também, se não consertar isso, também não sobrevive. Já fizeram de tudo. Agora, aqui o prefeito de Porto Alegre enviou um projeto de lei para a Câmara Municipal para poder reduzir algumas vantagens, alguns benefícios. Olha, o cara trabalha, por exemplo, 3 anos, ele tem direito a 5% de aumento no seu salário. Assim, de uma hora para outra, sem perguntar para ninguém. Aí, depois, mais um determinado tempo, ele tem mais, não é? Então, vai indo e o cara começa com um salário, às vezes, razoável e fica com um salário muito alto. Não é culpa de quem entrou, não é culpa do funcionário. Mas acontece o seguinte, essa equação não vai fechar nunca, porque, afinal de contas, aqueles que pagam, o povo, vai acabar sendo onerado cada vez mais e o povo já está exaurido. O povo não aguenta mais pagar impostos para poder pagar funcionário público, porque hoje quase tudo que se arrecada é para pagar funcionário público e o tal de serviço da dívida. Sabe o que é o serviço da dívida? São os juros que são cobrados pelas dívidas que foram feitas lá no passado para pagar funcionário público, não é? Então, tudo em função daquilo que é o salário do funcionário público. Olha, tem que ter um fim tudo isso, não é? Ou se ajusta essa equação para que a gente volte a gastar menos com funcionário público e ter mais para investir em saúde, em educação, naquilo que é realmente necessário, não é? Ou, de repente, não tem o porquê de se continuar pagando impostos, porque os nossos impostos não estão servindo para aquilo que nós realmente queremos. Eu acho que esse projeto que está aí na Câmara, não é, que momentaneamente foi retirado, mas que já vai voltar, eu acho que ele tem que ser aprovado, porque é um início para poder se corrigir um defeito que vem de muito tempo. Assim como no Estado também tem esse mesmo defeito, a União também é assim, não é? Eu falo aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Nossa Economia e Desenvolvimento, recebendo aqui a nossa coach e apresentadora, comentarista, que de vez em quando aparece, né? Sim, revezando as atividades, né, Silvio? Cunha. Obrigada. Temos um convidado especial hoje. Sim, temos novamente um professor da Universidade La Salle que assumiu recentemente a gestão dos cursos de Ciência da Computação, Redes de Computadores, Análise e Sistemas e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para a Internet também. Para quem é leigo, acha que tudo isso faz parte da mesma coisa, de um conjunto da informática, mas não é bem assim, né, prof? Seja bem-vindo. Bom, são muitos cursos, né? Eu assumi há pouco tempo. E eu acho que cabe até uma explicaçãozinha rápida das diferenças, né? A gente tem 3 cursos que são classificados como cursos tecnológicos, ou seja, cursos de tecnologia. No Brasil, desde 69, a gente vai ter esses cursos, então aí são 50 anos, né? Mas dentro dessa linha, um estudante ele pode ser formado tecnólogo, um bacharel ou um licenciado, né? Então, basicamente, as diferenças, os nossos 2 tipos, que são os tecnólogos em análise e desenvolvimento de sistemas, ou tecnólogo em redes de computadores, ou tecnólogo em sistemas para internet, que são cursos rápidos, voltados para o mercado, né, onde o aluno tem uma formação dirigida à vida profissional. Já o nosso bacharelado em ciência da computação, ele é um curso que tem uma base teórica mais sólida, ele é um curso mais longo, né, são 8 semestres, em torno de 4 anos, 4 anos e meio o aluno demora para se formar, enquanto o tecnólogo, ele... Em 2 anos ele está formado, 2.000 horas. É um curso que exige uma dedicação e um foco maior. Uma dedicação e um foco. Eu sempre digo, quando os meninos vêm me conversar, pedir orientação, para o aluno que tem mais pressa, aquele aluno que está no mercado já, precisa de um diploma, né? Ele tem pressa e já está focado, eu acho que o tecnólogo
ele se enquadra. Mas para aquele aluno que terminou o ensino médio, né, um aluno mais jovem, que tem tempo, às vezes eles não sabem, eles acham que tem que ser tudo para ontem, mas eles têm tempo, eles podem errar, né, eles têm condições de errar e trocar. Para esse, eu acredito sempre no nosso bacharelado, ciência da computação. Sim. Quando o aluno inicia na graduação, ele sempre quer saber qual é o futuro dele para o mercado. E hoje a gente sabe que a universidade tem esse link direto com o mercado de trabalho, né? Então vamos falar um pouquinho dos nossos projetos, o que a gente tem em vista para o futuro desses cursos na sua atual gestão. Bom, primeiro eu quero continuar, né, a gestão anterior. Casualmente, o antigo coordenador foi meu aluno, né? Agora não pareça, eu já tenho aí uma experiência de 17 anos no ensino, né? Então continuar as coisas bacanas, a gente tem uma série de projetos de trabalho de conclusão de curso, né? Projetos interessantes, né? Mas, e aí da minha parte, eu vejo alguns princípios que eu quero seguir, né, para os meus alunos, sempre pensando assim nos princípios básicos da vida das pessoas, né? A busca da felicidade, né? Sempre com ética, né? A gente tem os princípios profissionais. Se a gente pedir para uma multidão falar uma palavra em termos profissionais que eles esperam, acho que a maioria vai dizer sucesso, né? E a gente tem os princípios da instituição, o PDI, né? que define aí as metas de médio e longo prazo para a instituição. Então, dentro desses preceitos, eu pretendo trabalhar com algumas linhas, né? Então, a parte de projeto de empregabilidade para o aluno, né? A gente tem um projeto aí para o aluno desenvolver, integrar com empresa, né? Desenvolver aplicações com empresa, com a própria comunidade acadêmica, né? Então, a gente tem um projeto vai ser bem legal para o nosso aluno. A gente tem a parte de responsabilidade social também, a ideia de lançar um projeto de extensão onde o aluno trabalhe o imigrante, o refugiado que está em Canoas. Aliás, toda a região metropolitana está recebendo muitos, né? Então, a gente tem projetos para dar profissionalização para o pessoal, né? Ajudar de alguma forma. E também, nesse sentido de responsabilidade social, eu acredito que a gente fala muito e se preocupa, às vezes, com o ensino público, né? Então, quem sabe a universidade alinhada ao pessoal do ensino público possa ajudar. Tá? Internacionalização. Tá? A gente está começando esse semestre, com muito orgulho, um curso de EAD. O nosso tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, ele está no formato EAD. Então, a gente vai começar com a nacionalização, porque esse curso está em todo o país, né? Então, a partir daí, quizá a gente consiga expandir, né, em termos internacionais. Então, a gente ouve muito o trabalho em rede, né? A instituição, ela é conhecida por isso, é uma rede internacional, lasalista. Então, a gente quer trabalhar também, colocar para o nosso aluno uma experiência internacional. E uma das metas que eu quero trabalhar bastante, eu estava conversando antes com a Lília, é a parte de valorização das pessoas, né? A gente tem números em torno de 56% dos jovens que iniciam o ensino superior ou desistem ou trocam de curso. Tá? Os que trocam de curso, tudo bem, eu acho que não tem problema nenhum a pessoa se dar conta, né, que não está no caminho certo, redireciona. Eu acho que isso é uma coisa dessas gerações mais novas. Antigamente a gente não era difícil para a gente desistir, né? Porque tinha toda a pressão da familiar. Isso, uma coisa de herança até da própria família. Né? E hoje não. Hoje os jovens, se eles não estão felizes, eles vão trocar. E é bom até, né? Mas eu quero trabalhar com os guris que evadem e não voltam, né? Que não trocam de curso. Resgatar esse pessoal, né? Bom, Lília, estamos chegando no final da entrevista. Agradecer o nosso professor. Certeza. E outras vezes eu acho importante essas coisas aí trazer para nós debater com mais tempo. E eu acredito também que um ponto importante dentro dessa área de informática para desenvolver a parte humana, né? Para a gente conseguir entender que o profissional tem que atender um usuário. Com certeza. E você exerce um papel importante nisso, professor. Né? Professor, obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, professor. Sucesso e até a próxima, hein? A Lília fica encarregada aí, né? Na folhona colombina. Muito trabalho no carnaval. Então tá. Então, um rápido intervalo. Nossa Economia e Desenvolvimento volta já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro.
É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, que alegria mais uma vez estar com todos vocês neste espaço destinado à educação corporativa, treinamento e capacitação profissional aqui no programa Economia e Desenvolvimento. O tema de hoje continua sendo sobre vendas e o título é Despertar de Necessidades. É uma das etapas das fases que pertencem ao ciclo de vendas dentro da metodologia das vendas consultivas. As perguntas de reflexão sobre o tema Despertar de Necessidades para as Vendas Consultivas. Você sabe conduzir uma entrevista de vendas consultivas com questionamentos relevantes para o cliente e para você? E você utiliza aquelas tradicionais perguntas abertas ou fechadas, feitas com toda a habilidade profissional? Faz perguntas estruturadas, direcionadas, para que os clientes possam responder com naturalidade, com confiança, pontos importantes que você deseja explorar e conduzir dentro do ciclo de vendas? Então você sabe o que é necessidade, o que é desejo, o que significa a expressão necessidade por trás da necessidade. Ou seja, você consegue escutar bem nas entrelinhas o que o cliente menciona? Faz as anotações para mapear os pontos importantes? É preciso saber se pelas respostas do cliente você consegue diagnosticar as necessidades para depois transformar em uma solução personalizada diante do produto ou do serviço que você representa. Mais uma, você consegue trabalhar isso utilizando a ferramenta dos fechamentos parciais, aplicando no despertar de necessidades? Você sabe transformar características em benefícios e fazer o cliente entender isso em forma de solução? Bem, vocês já puderam ter uma noção do que é uma etapa do despertar de necessidades nas vendas consultivas. Claro que de uma forma muito superficial aqui. Não é só soltar um monte de perguntas e ficar esperando as respostas dos clientes, tipo pescaria. É mais do que isso. Eu vou apresentar para vocês, em forma de uma metáfora, o que significa o termo necessidade por trás da necessidade. Olha só, por exemplo, segundo as pesquisas, um bebê já começa a falar entre os 13 e os 18 meses e começa a dar nome ao que vê, tipo neném, papato, que é sapato, tomove, que é automóvel, ok? Vejam esse copo aqui. Vamos imaginar que uma criança olha para esse copo e para você aponta o dedo para o copo e diz: Opo, opo, opo. O que a criança está pedindo? O copo, é claro. Então você alcança o copo para ela e o que a criança faz em seguida? Joga o copo no chão e chora. E aí? Houve uma frustração? Sim. Mas você não atendeu o que a criança estava pedindo? Sim. Então, o que a criança queria? Água. Mas ela não pediu e apontou para o copo? Sim. Isso é uma forma de vocês entenderem o que é uma necessidade por trás da necessidade. Muitas vezes nas entrevistas de vendas não acontece um despertar de necessidades por parte dos vendedores, quando interagem com os clientes. Também não há uma confirmação e um entendimento completo e mútuo das necessidades exploradas e não é praticado os fechamentos parciais no despertar de necessidades no decorrer da entrevista de vendas.
e, como consequência, surge uma frustração por parte do cliente quando lhe é apresentada uma solução, um serviço ou um orçamento fora das suas expectativas. Aí é que o preço aparece e dá um show de decepção. Cresce mais que a consultoria e não faz a venda, porque fica caro demais na mente do cliente. Outra analogia para encerrar. Vejam essa garrafa de água mineral aqui. Quanto custa hoje em média? R$ 1,50, ok. Mas quanto vale no deserto? Incalculável. Por quê? Porque se tornou uma situação de necessidade. Então, o preço ficou, ao contrário do que eu disse antes, o preço se transforma em valor. Pois eu aqui, na pele do cliente, preciso disso, pois percebi que estou no deserto, ou nem sabia. A consultoria do vendedor me despertou dentro da minha realidade para esta necessidade. E então, eu tenho de tomar uma decisão fundamental para mim. Tomar água é vital. Vejam, se não ocorre o despertar de necessidades genuíno, íntegro, por parte dos vendedores consultivos aos clientes, ficará difícil mapear ou diagnosticar as reais necessidades para que se possa apresentar uma solução adequada ao cliente entrevistado. E, no caso, vender bem e melhor. Infelizmente, é isso. Não esqueça, você está melhor preparado do que você imagina. Desejo a vocês sucesso profissional saudável. Obrigado e até a próxima semana. Bom, na sequência, nós vamos abrir espaço para o movimento de defesa da contabilidade. E no programa de hoje, esse espaço será ocupado pelo contador Salésio D'Agostin. Senhores contadores, técnicos em contabilidades, contadoras, técnicas, eu me chamo Salésio D'Agostin, sou contador e participo do movimento de valorização da contabilidade. É um movimento que surgiu para fazer pressão junto às instituições, tanto de fiscalização quanto de defesa profissional, para fazer com que a nossa profissão seja mais valorizada. E para isso nós temos diversas propostas, diversos objetivos. Dentre um dos objetivos é defender a reforma do ensino das ciências contábeis. Vocês sabem muito bem que o contador, ele estuda e ele é uma profissão sui generis. Por que isso? Porque é o contador que cria o seu próprio campo de estudo. Você sabe, que o contador, ele atua nas empresas privadas e atua nas empresas públicas. E, além disso, criando o corpo dessas pessoas jurídicas. Além disso, ele também estuda todas essas demonstrações contábeis para, a partir dela, tomarem as decisões, para que ele examine, sugere modificações, sugere procedimentos para a tomada de decisão. O que acontece? Acontece que o ensino das ciências contábeis está hoje focado numa linha reta e nós não podemos aceitar, nós não podemos continuar com esta forma de ensino. Por que isso? Porque o contador, como vocês sabem, ele atua na empresa, como contador da empresa. E como contador da empresa, ele precisa receber os conhecimentos de como funciona um departamento pessoal, como funciona um departamento fiscal, como funciona as questões societárias, como funciona as técnicas de registro e de elaboração das demonstrações contábeis. Então, para isso é necessário que as faculdades criem um módulo especial para estabelecer essas providências, essas qualificações. Concluído esse módulo, participar do módulo seguinte, que é o módulo de estudo e análise dessas informações para a tomada de decisão. Chama-se nesse segundo módulo como o contador externo. É aquele contador que orienta as empresas, é o contador que faz perícia, auditoria, que faz projeções, enfim, que estabelece preço de venda. Enfim, a contabilidade hoje, essa
precisa ser estudadas de acordo com a necessidade de mercado. E nós, do movimento de valorização da contabilidade, entendemos que ela não está, que o ensino não está focado dentro de uma realidade. E é por isso que nós precisamos mudar, nós precisamos criar mecanismos, precisamos fazer com que o ensino das ciências contábeis venham, né, ao encontro das necessidades. Um contador de empresa precisa ter conhecimentos específicos e conhecimento esses que ele usa no dia a dia. Aquele contador externo precisa ter outros conhecimentos específicos para poder orientar o seu cliente. E, além disso, temos também o contador público, que é um segmento especial porque obedece uma legislação própria. Então, meus amigos, contadores, técnicos em contabilidade, o movimento de valorização da contabilidade é um movimento que foi criado para fazer com que as coisas da contabilidade que não estão funcionando venham a funcionar. E esse movimento vai exigir que as entidades, né, do segmento contábil façam com que tudo isso seja modificado para o bem da contabilidade, para o bem da sociedade e para o bem da profissão. Meu muito obrigado e espero que vocês todos, né, participem desse movimento, trazendo o seu apoio, enfim, trazendo as suas ideias, porque muito nós precisamos fazer para que a nossa profissão e para que a sociedade brasileira seja valorizada e seja protegida. Meu muito obrigado. Muito bem, o programa Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Uma bela semana de trabalho para todos vocês. Bom carnaval para quem é folião, né, que vai aproveitar. E na semana que vem o Economia e Desenvolvimento estará com vocês de volta. Até lá.